É isso, gente. Deus tem feito maravilhas. Nós estávamos no Multiplica esse final de semana e ouvindo tantas experiências marcantes. Quando a gente se abre para Deus, Deus faz coisas maravilhosas. E Deus quer fazer coisas maravilhosas comigo, com você, conosco. Nós não podemos ficar longe daquilo que Deus quer fazer. Deus quer nos usar, gente. Deus quer usar essa igreja para continuar sendo bênção nessa comunidade, na nossa vizinhança, lá na nossa profissão, na nossa família. O Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. E Ele não conta com anjos, Ele conta com gente de corpo, sangue, mente transformada pelo poder do Evangelho. Minha gente, o nosso Deus é um Deus relacional. O Deus que nós servimos é um Deus relacional. O Deus que você serve é um Deus relacional. Não foi nossa iniciativa nos relacionarmos com Deus, foi iniciativa dEle, partiu primeiro dEle. Ele começou a se relacionar antes de nós o conhecermos, antes de nós obedecermos a Ele. Ele resolveu se relacionar conosco. E a Bíblia vai dizer isso de forma muito clara, que tudo partiu dEle. Tudo partiu dEle. Nós precisamos ter em mente que Deus nos amou primeiro. E a própria Bíblia vai dizer isso, a base de toda a relação com Deus é o seu amor. Lá em 1 João 4,19 vai afirmar: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, Deus, esse versículo aqui revela que o amor de Deus é a origem de tudo. O amor desse Deus grandioso é a origem de tudo. Ele nos amou antes mesmo de nós nascermos. Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou. Esse Deus é magnífico, gente. Deus se relacionou primeiro conosco. Nós temos que ter isso em mente também. Deus se relacionou conosco primeiro, desde o princípio. Quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 3, nós vamos verificar ali que Deus estava ali com aqueles primeiros, com Adão e Eva. Deus ia nas tardes visitá-los. Deus iria ali conversar com eles. Mesmo depois do pecado, mas Deus continuou se relacionando com eles. Esse Deus é magnífico. Mesmo após o pecado, Deus buscou contato com eles. Deus mostrou o seu relacionamento para com eles. E a manifestação máxima do amor de Deus foi mandar Jesus. Esta foi a manifestação máxima, uma das passagens mais conhecidas das Sagradas Escrituras. Está no texto de João 3,16, que Deus mandou seu único filho, único para morrer, único para morrer por nós, único. Deus não apenas nos amou, mas Ele fez um esforço que ninguém poderia fazê-lo. Ele fez um esforço que ninguém poderia fazê-lo, para se relacionar com o ser humano, comigo, com você. Ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo. Isso por quê, minha gente? Por quê? Porque Ele demonstrou amor por nós. Ele demonstrou amor por você. Ele demonstrou amor por mim. E é esse Deus que se relaciona conosco, que quer a cada dia que estejamos mais perto dEle.
É esse Deus, Senhor, que primeiro começou. E quando nós olhamos para as Escrituras, eu vou aqui falar de um personagem que Jesus teve interesse por ele. Eu vou aqui falar de um personagem que Jesus se interessou por ele. Uma pessoa sem interesse, uma pessoa que queria fazer o bem e não conseguia, uma pessoa que na verdade fazia mais coisas ruins do que boas. Mas Jesus, ele veio para quem? Para os sadios ou para quem está doente? Para quem está doente. Jesus veio, Jesus também se relacionou. Aqui no Evangelho de Lucas nós vamos encontrar esse amor de Deus, que primeiro se relacionou conosco. Esse amor de Deus que teve iniciativa, esse amor de Deus que demonstrou mandando o seu Filho, esse amor de Deus que foi demonstrado pagando um alto preço, que fez com que o Filho dele viesse também para dar continuidade. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 5, que só foi uma introdução, meus irmãos, só uma introdução, porque por mim e por você, nós estávamos perdidos. A gente precisa entender que nós estávamos perdidos, mas Deus, no seu amor, se revelou a nós, e Jesus dando continuidade. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 27 e 28, o texto vai dizer, mesmo assentados, com toda a reverência, leiamos a palavra. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhes: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Leio novamente. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Queridos irmãos, algumas coisas me chamam muita atenção no texto bíblico, e nesse aqui em especial. Nós vamos observar nas narrativas bíblicas, principalmente nos evangelhos, que Jesus ele se aproximava de pessoas de uma forma intencional. Jesus se aproximava de gente, de pessoas complicadas, pessoas totalmente complicadas, que aos olhos da sociedade não tinha um valor sequer. E esse homem aqui era um desses. Quando eu vou olhar para a narrativa bíblica, Jesus ele fez questão de se relacionar, sendo o próprio Deus, em todos os momentos do seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. Sempre pessoas no ponto de vista societário da sociedade, pessoas marginalizadas. Esse foi Jesus, por exemplo, no seu nascimento, lá no Evangelho de Lucas. Nós vamos encontrar ali um coral de anjos visitando um grupo de pastores. Nos tempos bíblicos, pastores não valia nada. Era uma raça insignificante. Eles eram olhados por toda a sociedade com uma desconfiança. Eles não gostavam de pastores, ficavam lá distantes, eram considerados, numa linguagem aqui bem coloquial, gentalha, gentinha. E no entanto, foi justamente para essa gentalha que no nascimento de Jesus aparece um coro, uma milícia celestial, cantando glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas,
E esses homens receberam a primeira notícia, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Homens insignificantes. Mas um outro momento também foi o momento da sua morte. Gente que não tinha muito valor. Ali na sua morte, lembra ali, 2 malfeitores, mas Jesus estava ali também de forma intencional, e mesmo diante da dor, Jesus expressou as palavras de esperança que ecoa em toda a humanidade: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. E na sua ressurreição também, as primeiras testemunhas, mulheres que naquele tempo não valia nada. Flávio Josefo, no seu livro Dominadores e Dominados, vai falar isso, que a mulher só servia para procriar e para fazeres domésticos, mais nada. E foram as mulheres que viram o Jesus ressurreto primeiro. Esse Jesus é magnífico, esse Jesus é fantástico. Queridos, é possível que você tenha se sentido menosprezado, é possível que você talvez se olhe no espelho e não perceba o valor que você tem para Deus, mas você tem um grande valor para Deus, saiba disso, você tem um grande valor para Deus. É possível que no seu ambiente familiar, você ouviu palavras negativas, que sempre te diminuíram, sempre te machucaram, onde você foi alvo de crítica, de discriminação. Mas esse mesmo Jesus aqui, é o Jesus que valoriza pessoas, e que está com gente, está com pessoas, e está com você. Talvez ao longo da sua vida você tenha carregado estigmas fortíssimos, negativamente falando. Não vai dar em nada, você é um fracassado, você é uma fracassada, e isso tem percorrido a sua mente, o seu coração, de tal forma que quando você vai falar alguma coisa, fazer alguma coisa, logo vem à sua mente. Mas esse Jesus quis se relacionar conosco. Eu preciso dizer para você, à luz da palavra, que Jesus tem um olhar todo especial pelos improváveis. John Maxwell, ele vai dizer isso. E Jesus tem um dom todo especial, tem um olhar todo especial para os improváveis, para aqueles que são insólitos, para aqueles inusitados. Jesus tem um olhar. Tudo começou com Deus, quando Ele nos amou primeiro. Queridos, em outras palavras, Jesus acredita no melhor das pessoas. Em outras palavras, o desafio é que nós entendamos que Jesus tem o melhor para nós. Jesus nos convida para uma mudança de vida, de valores, de trajetória, porque Ele nos amou primeiro, se entregou primeiro, se relacionou conosco primeiro. E esse texto que ora nós lemos, nós vamos perceber isso. A mudança de vida que Jesus trouxe a esse homem chamado Levi. Que mudança drástica, estupenda, magnífica desse homem. Quem era esse homem? Quem era Levi? Trabalhava na coletoria, era um publicano, chamado também Mateus, porque naquela época a maioria das pessoas, elas tinham 2, 3 nomes, um nome judeu, um nome romano e possivelmente um nome grego. E olhando para esse homem aqui, Levi, seu nome era judeu,
mas Mateus era seu nome romano. E aprove Deus estar naquele momento. E Levi trabalhava para os romanos. Para os romanos. Como eu falei, era um publicano, cobrava impostos dos cidadãos e dos comerciantes da cidade. E como eu falei, queridos, nos tempos bíblicos, a profissão era uma profissão hostil, negativa no meio dos judeus. Ele era aquele camarada que ficava ali à margem. À margem. Ele era um judeu que cobrava impostos dos próprios judeus, pelos judeus, para os romanos. Tirava dos judeus, levava para os romanos. Eles tinham uma fama de serem desonestos, odiados por todos, porque eram traidores do seu próprio povo, da sua própria nação. No entanto, a vida de Levi começou a mudar a partir do momento em que Jesus fez um convite para mudar a sua vida. A vida dele foi mudada a partir do momento em que Jesus entrou nela. Não tem como a vida não mudar quando Jesus entra nela. Não tem como um temperamento não mudar quando Jesus entra nesta pessoa. Não tem como o ambiente familiar não mudar quando Jesus entra nesse ambiente. Não tem como uma pessoa mudar de corpo, alma e espírito quando Jesus entra nela. Não tem como. E a reflexão nesta noite é: se Jesus está na sua vida, qual é a mudança que tem sido notória na sociedade? Qual é a mudança? Qual é a mudança? Diante desse fato aqui, o chamado de Jesus para aquele homem foi um chamado inegociável. O chamado de Jesus para aquele homem vai nos ensinar algumas verdades. Queridos irmãos, Jesus nos chama a uma mudança de vida. Não é mudança de religião, não é mudança de denominação, não é mudança de ministério, não é mudança de cargo, não é mudança de cadeiras, de bancos, é mudança de vida, é vida radical, é vida vivendo raízes, vida vivendo uma vida mais profunda, espiritualmente falando. É vida que está no altar, que vive Deus, respira Deus, tem experiência com Deus. É esta vida que nós somos desafiados a vivê-la. É esta vida que nós somos desafiados, não é estar aqui dentro. Olhando aqui para o texto, essa mudança ela ocorre. Primeiro, quando nós reconhecemos que Jesus enxerga além do que os olhos humanos podem perceber. Jesus enxerga além. Do que os olhos humanos podem perceber. Olha o texto aí. Em outras palavras, Jesus vê o que ninguém vê. Jesus vê o que ninguém vê. O texto vai falar. Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Eu gosto de uma frase do livro Pequeno Príncipe, do Antonini. Ele vai dizer o seguinte: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Essa frase é muito significativa, porque traz um ensinamento grandioso para a nossa vida, que tem a ver com aquela mesma experiência do profeta, quando foi lá na casa de Davi, lembra? De Jessé.
próprio profeta. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Jesus enxergou na vida de Levi aquilo que ninguém conseguiu enxergar. Talvez você esteja aqui, Jesus está enxergando na sua vida algo que nem a sua mulher, nem o seu esposo, nem os seus pais, nem os seus patrões, e talvez nem você mesmo consiga enxergar. Para isso ele veio, ele se relacionou conosco. Por que, querido? Jesus olhou para Levi daquela forma. Aquele homem era desonesto, aquele homem era de má fama, e era ali uma minoria no meio de uma multidão. Por que que Jesus olhou para aquele homem? Porque já estava escrito nas Escrituras que ele escreveria um evangelho. Que já estava escrito no pensamento de Deus que ele iria mudar radicalmente. O que Jesus olhou naquele homem? Certamente havia muito mais pessoas éticas do que ele. Certamente havia mais pessoas com uma reputação melhor do que ele. Olha tanto que o amor de Deus é grande. Olha tanto que o amor de Deus é grande, gente. Jesus vê além da cortina. Além da cortina. Quando nós analisamos esse verso aqui com muita atenção, e eu fui analisar no grego, aqui ele utilizou um verbo no grego para a palavra viu, que significa olhar, observar, ver atentamente, contemplar com admiração. Esse Deus olhou para um camarada totalmente complicado, olhou para o Wellington, olhou para a Erlene, olhou para o Wilson, olhou para a Natália, olhou para Lloyd e viu o que ninguém conseguia ver. Ele olhou, observou com admiração. Me chamou aqui a atenção esses significados no grego: ver atentamente, contemplar com admiração. Gente, que amor é esse? Que amor é esse? Precisamos ficar constrangidos com um Deus que quer se relacionar com gente complicada como eu e você. Que amor é esse de um Deus que quer fazer parte da nossa vida? Que amor é esse de um Deus que senta para nos ouvir quando a gente senta? Que amor é esse? Semana passada minha vida estava uma correria, e eu sou elétrico. Quem está perto de mim sabe. E aí eu fui para a academia. Estou fazendo academia, gente. Não parece pastor. E lá, não posso correr mais. E nem jogar bola, Wilson. A gente já não sabe, né? Não posso, por conta do problema aqui na coluna, não posso correr. É só bicicleta lá, ó. Ou natação ou pilates, que o especialista falou, ortopedista. Então estava lá, na bicicleta, na academia. E já pensando em 1000 coisas. E aí Deus falou comigo: você vai dar uma volta no parque comigo. E eu preocupado, falei: eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Você vai dar uma volta comigo no parque, eu tenho que conversar com você. E aí a gente tem que ir, né, gente? Precisei sentar com Deus para ouvir Ele. Por que você está correndo?
quero me relacionar com você. Para um pouco. Você não está ouvindo a minha voz. Você está fazendo no automático. Fiquei 2 horas no parque, gente. E foi o melhor dia da semana passada. Porque eu precisei parar para ouvir Deus. E Ele falou comigo nitidamente: vai para o parque, eu quero conversar com você. Eu quero me relacionar com você. Deus nos convida a nos relacionarmos com Ele. Talvez você está no piloto automático. Nós ouvimos isso no Multiplique tantas vezes. Correndo, trabalhando. E Deus está te chamando para ir para o parque. Deus está te chamando para sentar com Ele, para ouvir a voz dEle. E Ele fala isso para mim e para você todo dia. E Deus olhou para Levi, teve um encontro com ele. Jesus transformaria um homem inusitado em um discípulo. Enquanto as pessoas olhavam para ele como um corrupto, como uma pessoa desonesta, um ladrão, o olhar de Jesus foi permeado de graça, de amor, de compaixão, de misericórdia, gente. Talvez não era para estar nos evangelhos, Mateus, mas Deus olhou para Levi como olha para você, como olha para mim, como nos olhou. E esse homem então se transformou num grande homem. Eu não sei como as pessoas têm olhado para você e como você tem se olhado, mas Jesus olha para você com ternura, amor, compaixão e graça. Jesus olha para você como um ser humano que tem vida, que tem valores, que tem ética. Jesus olha para você e manda você seguir, manda você prosseguir, mesmo diante das dificuldades da vida. Jesus olha para você e diz que quer se relacionar com você. Jesus olha para você e diz que quer caminhar com você. Jesus olha para você e diz que quer ser Senhor da sua vida, da sua família, de você como um todo. Jesus olha para nós hoje e fala isso. E eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando ouvir isso. Jesus não quer ser só seu Salvador, Jesus quer ser o seu Senhor. Jesus quer te levar para o céu. Jesus não quer que você só tenha o nome de uma denominação. Jesus quer que você vá para o céu. Jesus quer que você faça discípulos. Jesus quer que você seja um discipulador. Jesus quer que você abra a sua casa. Jesus quer que você cuide de alguém. Jesus quer que você olhe para a sua agenda e coloque o nome de pessoas. Jesus, Ele está olhando para nós, está aguardando a nossa disposição. E Ele fala: eu já fiz a minha parte. Eu já me relacionei com você, eu me relaciono com você, passa isso adiante. Jesus fez isso com ele. Jesus não olhou para ele para condená-lo, como muitas pessoas nos condenam quando a gente erra. Jesus olhou para ele e transformou a vida dele. Se ele foi capaz de transformar a vida desse homem e de tantos outros, ele é capaz de mudar a nossa agenda, de mudar a nossa história, de fazer diferença. Jesus vê o que ninguém consegue ver, gente. Jesus vê o que ninguém consegue ver. Jesus, Ele quer restaurar a nossa vida. Jesus quer nos possibilitar de nos levarmos a sermos discípulos frutíferos. Jesus está nos convidando para isso. Jesus não quer que a gente fique só aqui dentro. Muito mais. Jesus quer que a gente conte experiência. Jesus quer que a gente seja Ele encarnado na vida de outros. Jesus quer isso. Antes do encontro de Jesus, antes da visão de Jesus, Levi só era um publicano, um homem de má fama, nada mais, gente. Mas após a visão de Jesus,
Levi se transformou em um discípulo. Quem quer ser discípulo de Jesus aqui? Você quer ser discípulo de Jesus? Então deixa Ele te transformar, deixa Ele te pegar, deixa Ele realmente ter você nas mãos, e você vai ver coisas maravilhosas que Ele pode fazer. Ele está nos convidando nesta noite. Uma vida que é mudada por Jesus também. Jesus vai nos chamar e vai nos levar a essa mudança de vida. E essa vida vai ser transformada quando nós aceitarmos o convite para segui-lo. O texto vai nos falar e disse-lhe: siga-me. Jesus está chamando gente aqui, siga-me. Jesus está nos chamando, faz isso que eu preciso que você faça. Jesus está nos chamando, seja discípulo, seja servo, seja serva, seja proativo, não seja só crente de banco, seja mais, não seja só rótulo denominacional, seja mais. E disse-lhe: siga-me. Jesus viu Levi, logo chamou, está aí. Queridos, foi um chamado curto, né? Está aí. Mas decisivo: siga-me. E a palavra grega utilizada aqui no texto é: venha para o meu caminho. É o significado fidedigno da palavra: venha para o meu caminho. Outro: vamos caminhar juntos. Jesus está chamando gente aqui: venha para o meu caminho. Vamos caminhar juntos. Amém, igreja? Amém? Jesus está chamando: venha para o meu caminho. Vamos caminhar juntos. Ao aceitar, Levi deixou toda a sua vida. Ao aceitar esse convite aqui, para andar com Jesus, foi mudado. Queridos, não há nada mais sério do que isso. Nós ocidentais, a gente não sabe o que é seguir uma pessoa. Mas no tempo de Jesus, no contexto do Novo Testamento, e os teólogos que estão aqui sabem, os estudiosos da Bíblia, no Antigo Testamento ou em qualquer tradição oriental, quando uma pessoa falava e aceitava o convite de seguir alguém, deixava tudo, vivia em prol do outro, saía do seu habitat natural e ia para outro lugar. Tinha que ter convívio, tinha que estar junto, proximidade. E Levi fez isso. Jesus chamou Levi: olha, ande comigo, esteja comigo, vamos caminhar juntos. Esse foi o chamado de Mateus. E Mateus não resistiu, porque era o próprio Deus falando ali. E é o próprio Deus falando nesta noite. Não é a palavra do Wellington, não é a Bíblia que está falando. Jesus está nos chamando: siga-me, ande no meu caminho, vamos andar juntos. Assim como Levi, ele também está olhando para você, um grande potencial, ou com um grande potencial, está dizendo: siga-me, siga-me, ande comigo. Você ainda está vivendo uma vida e eu tenho algo muito maior para você. O seu projeto de vida é muito insignificante. Só quem está com Jesus, a vida tem significado, a vida faz diferença. Não há como seguir a Jesus e continuar no mesmo caminho, na mesma rota. Não há. Não tem como, Moacir. Jesus nos chama a mudança de vida hoje. Jesus nos chama a mudança de vida. Jesus está te chamando. O Jesus que olhou para Levi está olhando para você agora. E está te chamando, está te convidando. Jesus nos chama a uma mudança de vida. E essa mudança ocorre em último lugar, quando nós tomamos imediatamente nossa decisão. Queridos, esse texto é lindo, olha só o que fala: Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. O que é deixar tudo, Alex? O que é deixar tudo, Raquel?
Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. É o que o texto fala. Qual a decisão que você precisa tomar hoje? Qual é a decisão que você precisa tomar hoje? Jesus fez um convite. Levi aceitou esse convite. E aceitar esse convite significa imediatamente uma decisão. Talvez você está com medo de falar para Deus, mas fale. Pai, toma-me. Estou cansado de igreja. Como eu ouvi esse final de semana, uma pessoa falando para mim: pastor, eu estou cansado de estar dentro da igreja. Eu estou cansado de brincar com Deus. Eu estou cansado de ser membro de igreja. Eu estou cansado de vir na igreja no domingo. Eu estou cansado, eu quero mais. Talvez essa seja a sua pergunta. Talvez essa seja também a sua resposta: estou cansado. Mas esse Jesus está falando para nós hoje, está fazendo esse convite, e esta decisão tem que ser hoje, não pode ser amanhã não, tem que ser hoje. Conforme a decisão que você tomar, a sua vida vai desencadear em uma vida que transforme vidas. Nós fomos chamados para isso, gente. Não para ornamentar a igreja, mas para frutificar. A decisão tem que ser hoje. Levi atendeu prontamente, ele não argumentou e nem adiou a sua decisão. É o que o texto está dizendo. A sua obediência o levou de forma imediata a levantar, deixar tudo e seguir Jesus. Jesus, em outro episódio, certa vez falou: quem quer vir a mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E você, o que vai fazer com esse chamado para a sua vida? Eu estou sendo aqui só um interlocutor. O que você vai fazer com o chamado que Deus tem para você? O que você vai fazer? Andar com Jesus significa ter uma vida melhor. O que você precisa fazer para ter uma vida melhor? Billy Graham vai dizer: Deus nunca tira algo de sua vida sem substituir por algo muito melhor. O que você vai fazer da sua vida? Existem tantas histórias que, se a gente for folhear a palavra, a gente vai ver nitidamente o agir de Deus, quando alguém, ao ser chamado, entendeu e foi. Eu tenho um amigo que trabalha na Petrobras, no Rio de Janeiro. Enquanto ele estava dentro da igreja, ele não estava sendo usado por Deus. Quando ele entendeu que o chamado dele era dentro da Petrobras, um servidor público, ele ganhou mais vidas para Jesus dentro da Petrobras do que dentro da igreja do pastor. Sério, gente. Ele era um pastor ali, que entendeu a sua missão relacional, intencional. Quero chamar o Ministério Vida. Nós vamos cantar uma canção que fala a igreja de pé, o povo de pé, a igreja agindo, a igreja caminhando, a igreja prosseguindo, a igreja de pé. Jesus não quer uma igreja morta, não. Jesus quer uma igreja viva. Quem aqui está buscando a unção do Espírito Santo? Teu Espírito Santo é uma coisa, está cheio é outra. Quero convidar você que se coloque de pé, por gentileza. Busca a unção do Espírito Santo. Tem muito crente que está com o Espírito Santo, mas está vazio. Porque não lê Bíblia, não ora, não tem experiência com Deus. Deus está te convidando hoje para se relacionar com Ele, para andar com Ele, caminhar com Ele, para viver na unção do Espírito. O Espírito vai te guiar, vai te direcionar, vai te mostrar coisas inexprimíveis, coisas inauditas. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos abrir, gente. E eu aqui não estou brincando, não, eu estou falando sério.
Eu ia pregar outra palavra hoje, Deus falou, você não vai pregar essa não, vai deixar para outra oportunidade, porque vai ter gente lá e você vai precisar falar essa palavra. Entrei para o quarto, fiquei lá, quando voltei do Multiplique, até 5h49. Tem gente que está aqui, precisava ouvir essa palavra. Deus está te convidando para andar com Ele, caminhar com Ele. Toma essa decisão, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. Deus quer te usar tremendamente. Deus está te convidando, Deus está fazendo convite, isso é sério, gente. É mudança de vida, é mudança de rota, é mudança de tudo. Porque a vida só tem sentido se Deus estiver nela. Então, ouça a voz de Deus nessa noite. Eu briguei com Deus até 2 e pouquinho, falei, não dá, tem que ser outro. E eu estou aqui passando o recado de Deus, fresco. Mude de rota. Talvez você está sendo Levi hoje, vivendo à margem da sociedade. Mas Deus está indo até você e está te chamando. Fulano, siga-me. Fulana, siga-me. Deixe tudo. Vamos cantar e depois nós vamos orar, fazer um clamor nessa noite aqui, porque eu tenho certeza que essa palavra foi de encontro a corações que estão clamando por Deus para mudança de vida. Eu tenho plena convicção, Deus não erra, Deus não joga dados, como diz Albert Einstein. Não, Deus sabe, muito antes de nós estarmos aqui. Vamos cantar, estamos de pé. E depois nós vamos fazer uma oração fervorosa aqui. Uma oração de quebrantamento, de pranto, pedindo misericórdia para Deus. Misericórdia. Para que nós sejamos uma igreja viva, não uma igreja que fica pulando, mas uma igreja cheia do Espírito. Que quando as pessoas olharem para nós, elas vão ver o próprio Cristo encarnado. É isso que as pessoas querem ver. Não é bagunça. A verdadeira unção do Espírito Santo traz vida, libertação, transformação. E é isso que o mundo quer ver nas igrejas. Pessoas que se parecem com Jesus. Pessoas que querem andar com Jesus. Pessoas que pagam um preço pelo outro. Pessoas que abrem a sua vida em prol do outro. E Jesus está te chamando nesta noite. Siga-me. No original, ande no meu caminho. Vamos andar juntos. Vamos cantar.